O que é história humana se não um registro dos vencedores, de seu poder e de seu propósito? A evolução, a revolução agrícola e assim por diante. A maioria de nós está relativamente familiarizado com esses conceitos. Mas e se não for tão simples assim? E se essas histórias antigas, contos de deuses, de anjos, de gigantes e os inúmeros desastres sejam mais literais do que parecem ser quando olhamos à primeira vista? Se olharmos mais de perto, uma história alternativa sobre a raça humana é revelada. Ela muda totalmente o conhecimento convencional e a história do poder. Uma história alternativa que foi censurada porque está fora do entendimento humano, foi esquecida ou ignorada. Até agora, porque o mundo proibido irá revelar seus códigos secretos. No ano de 1946, na região hoje conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos estavam cuidando de suas ovelhas e cabras perto do antigo assentamento de Qumran. Para passar o tempo, eles arremessaram pedras que estavam espalhadas pelo terreno desértico e acidentado. Uma dessas pedras acabou chegando a uma caverna escura e de lá houve um barulho. Se tratava de um som de estilhaçamento que ecoou de dentro da caverna. Os adolescentes, muito surpresos, decidiram explorar e encontraram uma série de potes feitos de argila, sendo que um deles estava quebrado. Eles nem imaginavam que acabaram de fazer uma das maiores descobertas históricas da humanidade, porque dentro dos potes havia uma coleção de pergaminhos antigos. Anos após essa descoberta, arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontrariam fragmentos de outros pergaminhos que ficariam conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Entre os manuscritos havia pedaços de um misterioso texto religioso não canônico há muito esquecido. Esses textos foram chamados de o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é composto por 5 livros. O Livro dos Vigilantes, o Livro de Parábolas, o Livro Astronômico, o Livro dos Sonhos e a Epístola de Enoque. Eles contam a história do 7º patriarca do livro de Gênesis, Enoque, pai de Matusalém, avô de Noé. O mesmo Noé da história bíblica. No entanto, esta não é a história bíblica da Arca de Noé. Na verdade, o livro de Enoque fornece uma recontagem de tempo totalmente diferente dos eventos que levaram ao grande dilúvio no tempo de Noé. É algo completamente diferente. Conta a história dos vigilantes, explicando em termos bíblicos como os anjos caídos foram enviados à Terra para cuidar dos humanos em algum ponto antigo e indefinido. Infelizmente, longe de apenas observá-los, esses vigilantes se apaixonaram pelas mulheres humanas e em pouco tempo praticaram depravação sexual. O livro de Enoque conta sobre as crianças nascidas do cruzamento entre os vigilantes e os humanos. Os nascidos foram chamados de Nefilim. Esses Nefilim foram descritos como gigantes e selvagens que ameaçaram e saquearam a humanidade, ou, dito de outra forma, gigantes sobrenaturais comedores de homens. Irritado com o que os vigilantes fizeram, aqueles descritos como Deus ou deuses os acorrentou em uma prisão subterrânea nas profundezas da terra. Enoque se tornou intermediário entre Deus, os anjos e os vigilantes aprisionados. O livro descreve suas viagens entre o céu e a terra e seu papel de intermediário. Descreve como o profeta voou com os anjos, viu os rios e montanhas e os próprios confins da terra de cima. No entanto, apesar da intervenção de Enoque, Deus ou os deuses decidiram que a terra deveria ser punida. Claro, a punição seria uma grande inundação. Este dilúvio destruiria os Nefilim e cimentaria os vigilantes em sua prisão. Antes, porém, Enoque seria levado para o céu em uma carruagem de fogo. Curiosamente, o livro de Gênesis, que fala do grande dilúvio nas tradições abraâmicas, faz referência aos Nefilim no capítulo 6, descrevendo-os como heróis antigos, guerreiros de renome. Este não é o único lugar no cânon bíblico que os Nefilim aparecem.
Em Números, os israelitas visitam uma terra habitada pelos Nefilim, e que são tão grandes que fazem os israelitas parecerem gafanhotos. É evidente que muitas coisas na Bíblia, para nós homens modernos, são vistas como alegorias, isto é, mais um mito filosófico do que um registro histórico. No entanto, existem evidências arqueológicas de uma grande inundação no passado da Terra. Aliás, nas incontáveis tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Será que esses seres gigantes como os Nefilim realmente existiram? Certamente haveria evidências semelhantes. Mas, e se houver? Existem dezenas de histórias de esqueletos enormes que foram descobertos na América do Norte e evidenciados com muitos artigos publicados em jornais. Eles sugerem que os antigos gigantes eram de fato reais e coexistiram com os primeiros humanos. Contudo, este não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. Da mesma forma, esqueletos enormes foram encontrados na floresta amazônica, na África e em outros lugares. Na verdade, registros sobre os gigantes permeiam a história e a tradição humana. O famoso explorador Marco Polo uma vez escreveu sobre uma raça de gigantes em Zanzibar que foi descrita como tão fortes que podem carregar até 4 homens comuns. O povo da atual cidade de Tanger, no Marrocos, certa vez alegou que o fundador de sua cidade era um gigante chamado Antaeus. De acordo com o mito irlandês, a chamada Calçada dos Gigantes, localizada na costa nordeste da Irlanda, foi construída pelo gigante irlandês Fionn Mac para que ele pudesse atravessar o mar para a Escócia a fim de lutar contra outro gigante. Além disso, histórias de gigantes pontuam lendas nórdicas e a mitologia grega antiga. Talvez, se os gigantes existiram como apontam os registros de inúmeras culturas, então o livro de Enoque originalmente possa ser menos alegórico do que pareça. Talvez menos mito, menos fantástico e o mais fundamentado da história real. É interessante notar que, por séculos, o livro de Enoque foi uma parte importante das tradições religiosas cristãs e judaicas. Muitas seitas, se não a maioria, aceitaram o livro de Enoque como escritura sagrada. Alguns até sugeriram que o livro foi a verdadeira inspiração para o livro de Gênesis, devido à grande quantidade de paralelos e histórias sobrepostas. A questão é, o que aconteceu? Por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? Para responder a isso, devemos voltar aos primeiros séculos após a morte de Jesus Cristo, longe dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento que conhecemos como a Bíblia. Originalmente, havia vários evangelhos e textos religiosos que compunham um amplo espectro da tradição cristã. Diante do crescimento do cristianismo, após a morte de Jesus, a igreja precisava florescer. Eles precisaram saber quais textos deveriam ser lidos e seguidos, quais ensinamentos deveriam ser aplicados, quais textos seriam considerados aceitáveis e divinamente inspirados. A igreja precisava da diversidade para criar a uniformidade, e a melhor maneira para fazer isso era criar um cânon oficial. Uma história famosa de nosso tempo moderno vemos com o trabalho de Dan Brown e seu livro Código da Vinci. Lá, a canonização é lembrada e acontece de maneira nefasta no Concílio de Nicéia no século IV. De acordo com a história, o imperador Constantino e outras autoridades eclesiásticas do alto escalão moldaram o cânon cristão para atender sua própria agenda secreta. No entanto, infelizmente isto, historicamente, não é algo preciso. O Concílio de Nicéia não determinou o cânon cristão oficial. Não culpemos Dan Brown ou o famoso filósofo Voltaire, porque, embora a história não seja precisa, há um pouco de ficção. De certo modo, ainda assim, em certo sentido, é precisa. Membros do alto escalão da igreja certamente escolheram o que incluir no cânon bíblico oficial. Eles discutiram, mexeram os pauzinhos, classificaram seus oponentes como hereges e quase que certamente procuraram expandir seu próprio poder. No entanto, isso não aconteceu em um único concílio. Na verdade, foi um processo muito mais longo e que durou séculos. De maneira geral, é entendido que no final do século IV o processo foi totalmente concluído. Desta forma, a Bíblia, como conhecemos, foi oficialmente configurada, mas sem o livro de Enoque. Como algo tão influente, se não vital como o livro de Enoque foi deixado de fora?
Para responder a essa pergunta, podemos examinar outros evangelhos que também foram censurados do produto final. Considere o Evangelho de Pedro, um fragmento do qual foi encontrado no Egito em 1886 e que conta a história perdida há muito tempo de um Jesus ressuscitado. Jesus deixou seu túmulo, apresentou 2 anjos gigantes e uma cruz flutuante que fala. E eles ouviram uma voz do céu dizendo: Tu tens pregado aos que dormem. E uma resposta foi ouvida da cruz: Sim. Ou considere o Evangelho de Maria, aquela obra notória em que Maria Madalena é citada não apenas como um dos discípulos de Jesus, mas como sua favorita. Dentro desse evangelho, o discípulo Pedro pergunta por que ele e os outros discípulos devem ouvir Maria, uma mulher. Mateus responde: Se o Salvador a tornou digna, quem é você, então, da sua parte, para deixá-la de lado? Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Assim como o livro de Enoque, esses evangelhos trazem relatos que desafiam nossa história. Talvez, então, não devemos ficar surpresos que esses textos não fizeram parte ou foram censurados pelos primeiros escribas do cânon cristão oficial. E por isso o livro de Enoque seria totalmente esquecido, não fossem as pequenas seitas ortodoxas de judeus etíopes. Na verdade, a única versão pré-moderna do texto foi escrito em Ge'ez, uma antiga língua africana. Foi esta versão que o arcebispo de Cashel, Richard Lawrence, usou em 1821 para dar vida à primeira tradução para o inglês. Esta foi a versão usada para informar o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Curiosamente, embora o livro de Enoque tenha sido suprimido do cânon estabelecido e posteriormente esquecido, na Bíblia temos numerosas referências a ele. Existem referências aos Nefilim em Gênesis e em Números. Gênesis também contém uma extensa recontagem da linhagem de Enoque. O livro de Hebreus descreve como Deus levou Enoque embora. Aparentemente uma referência porque o profeta foi levado para o céu em uma carruagem de fogo antes do grande dilúvio. Além disso, em Coríntios há instruções de São Paulo para que as mulheres cobrissem as cabeças enquanto estavam na igreja. Esta, aparentemente, é uma referência direta ao fato de que os vigilantes do livro de Enoque foram atraídos por mulheres com cabelos longos, uma prática que permanece no catolicismo romano e no islamismo até hoje. Embora tenha sido censurado ou até mesmo esquecido, o livro de Enoque realmente nunca desapareceu. Há algo mais profundo por trás desse livro e de suas histórias incríveis. Há algo que vai além de fazer ou não fazer parte da Bíblia. Foi apontado que Enoque, o 7º patriarca bíblico, é um reflexo do 7º rei antediluviano chamado Emendurana na tradição babilônica. Os antigos gregos acreditavam que Enoque era um ser igual ao deus Hermes, enquanto os antigos egípcios tinham alguém semelhante em sua própria tradição. Poderia citar inúmeros exemplos, mas devemos nos perguntar: por que Enoque, ou qualquer outro nome que se dê a ele, não importa, continua aparecendo nas tradições mais antigas? A resposta pode estar mais longe do que os gregos, egípcios ou até mesmo babilônios. Talvez precisamos voltar aos antigos sumérios. Conforme os textos sumérios, a Terra foi visitada por um grupo de seres sobrenaturais em algum momento do passado distante. Esses visitantes são descritos na tradição suméria de uma forma que é assustadoramente semelhantes às descrições dos vigilantes no livro de Enoque. No entanto, ao invés de observadores, os sumérios os chamavam de Anunnaki, que significa aqueles que vieram dos céus. Eles eram os deuses para os sumérios. Para os pensadores modernos, como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken, eles eram uma raça ancestral de alienígenas que vieram à Terra. Curiosamente, os textos sumérios contam histórias desses Anunnaki que, assim como os vigilantes de Enoque, cruzaram com os seres humanos, criando uma espécie inteiramente nova, e nesse processo criaram os Nefilim. Da mesma maneira que no livro de Enoque, os Anunnaki ficaram irritados com a condição da Terra e provocaram uma grande inundação. É possível que o livro de Enoque, assim como em outras tradições relacionadas, estejam simplesmente recontando a antiga história suméria dos Anunnaki? Considere a revolução agrícola durante a qual os seres humanos fizeram a transição de um estilo de vida de caça e de coleta para uma agricultura de assentamento.
no que hoje é o Kurdistão moderno. Cultivavam cevada, trigo e centeio, aveia, ervilhas e lentilhas também, enquanto cabras e ovelhas foram domesticadas. A fundição de cobre e chumbo ocorria na região ao lado da tecelagem e da fabricação de cerâmica. Além disso, essa antiga cultura curda foi a primeira a desenvolver um roteiro, sendo uma das primeiras sociedades letradas da humanidade. Por isso, se perguntam como os seres humanos conseguiram um salto evolutivo tão rapidamente. Curiosamente, o povo curdo afirma que são descendentes dos filhos de Jinn, ou filhos dos espíritos. Seria mais uma referência cultural milenar da procriação entre os Anunnaki e as mulheres humanas? De acordo com os sumérios, foram os Anunnaki que trouxeram conhecimentos avançados e a tecnologia para ajudar no progresso da civilização humana. Muitos sugerem que isso explicaria os monumentos aparentemente impossíveis, como as pirâmides de Gizé e Teotihuacan. São aqueles monumentos antigos com extraordinária sofisticação e que são completamente inexplicáveis, sobretudo por causa de sua cultura e das circunstâncias sociais conforme os registros históricos. Talvez isso também explique como os seres humanos foram capazes de fazer essa transição. Passaram de caçadores ou coletores nômades para civilizações sofisticadas, porém em um período de tempo historicamente insignificante. O mais incrível é que o livro de Enoque descreve um processo quase idêntico que ocorreu com os vigilantes, espelhando os Anunnaki, fornecendo aos humanos conhecimentos e tecnologias avançadas. Eles ensinaram aos homens a metalurgia, mineração, a ciência e a medicina. Ensinaram a ler e a escrever. Ensinaram como ler as estrelas, como usar cosméticos e a fazer joias. Também revelaram os segredos da arte da guerra. No livro de Enoque se lê: e Azazel ensinou os homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças, e lhes deu a conhecer os metais. E a arte de trabalhar os pulseiras e ornamentos, e o uso de antimônio e o embelezamento das pálpebras. E todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas coloridas. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação e foram desencaminhados. E se tornou corrupto em todos os seus caminhos. Será que o livro atribuído ao profeta bíblico apenas está recontando a história dos Anunnaki? É interessante, porque se trata do exemplo mais comum de algo completamente inexplicado diante da cultura e das circunstâncias sociais. Tudo com registros históricos. Isto é, algo que os Anunnaki certamente devem ter ajudado os humanos antigos com as pirâmides egípcias. Segundo o antigo historiador árabe Al-Makrizi, essas pirâmides foram construídas por um rei chamado Sauride. Ele viveu antes do grande dilúvio. A propósito, Sauride, traduzido para o hebraico, é Enoque. Considere um capítulo no livro de Enoque onde o profeta dá o testemunho. Ele diz: os segredos dos relâmpagos, ou os segredos do trovão. Alguns sugerem que este capítulo pretende iluminar os enigmas da energia e da eletricidade. Novamente, se relaciona diretamente aos Anunnaki, uma vez que muitos acreditam que esses deuses tentaram revelar seus segredos aos humanos por meio dos círculos nas plantações durante algum tempo. Nas últimas décadas, os chamados crop circles, ou círculos nas plantações, surgiram em todo o mundo, detalhando equações matemáticas complexas, diagramas magnéticos e motores, roteadores mecânicos e as linhas de campo de uma carga elétrica. Esses trabalhos, salvo aqueles que os próprios humanos fazem por brincadeiras, alguns acreditam que foram obra dos Anunnaki. Na verdade, considere a descrição de Enoque sobre sua jornada para encontrar Deus ou os deuses, porém, tendo em mente os avistamentos de OVNIs que costumam acompanhar esses círculos nas plantações. Fui levado a uma espécie de palácio flutuante, disse Enoque. Era enorme, com vidro entalhado. O chão tinha placas de vidro. Através do chão você podia ver as estrelas. Estávamos cruzando. Com isso em mente, pode-se questionar se a carruagem de fogo que levou Enoque embora antes do grande dilúvio poderia ser, de fato, uma espaçonave alienígena. Pode parecer difícil acreditar que histórias tão alucinantes quanto essas dos vigilantes e gigantes, de Anunnaki a Nefilim, que permearam culturas antigas por milhares de anos, sejam totalmente esquecidas. A cultura suméria passou a ser ensinada nas escolas há pouco tempo e o livro de Enoque censurado do cânon bíblico. No entanto,
Dada a forma como essas histórias remodelam fundamentalmente a história humana e redefinem o que os seres humanos talvez sejam, sua exclusão não pode ser uma surpresa. Por outro lado, talvez essas histórias não tenham sido de fato totalmente apagadas. Considere a conhecida história bíblica de Adão e Eva e o Jardim do Éden. Se não analisarmos literalmente ou filosoficamente, mas como uma alegoria ou metaforicamente, fica assim. Deus criou Adão para cuidar da terra, assim como Deus ou os deuses enviaram os vigilantes no livro de Enoque. Na costela de Adão, Deus cria Eva. Adão e Eva procriam, representando o cruzamento entre os vigilantes e as fêmeas humanas. Adão e Eva são informados que podem comer o que quiserem no Jardim do Éden, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comem da árvore do conhecimento, isto é, passam a ter conhecimento. Isso representa os observadores trazendo a tecnologia avançada e o conhecimento para os seres humanos, que talvez não fossem evoluídos mentalmente para lidar com isso. Assim como comer o fruto da árvore forneceu a Adão e Eva o conhecimento de Deus, da mesma forma, o livro de Enoque descreve como os vigilantes revelaram segredos eternos que foram preservados para o céu que os homens estavam se esforçando para aprender. Lendo a história de Adão e Eva desta forma, é fácil ver os paralelos com o livro de Enoque. E talvez seja exatamente esse ponto. Talvez as pessoas que escreveram a história de Adão e Eva estivessem simplesmente recontando as histórias do livro de Enoque, porém, à sua maneira. Estavam recontando a história suméria dos Anunnaki, como tantas religiões e culturas fizeram antes deles. Assim, colocaram esta peça-chave da história humana, os códigos secretos, mas de maneira alegórica em seu próprio cânon religioso. Talvez para que esses registros tão antigos pudessem continuar existindo. O que é a história humana? É isso que é dito por meio dos livros de história oficialmente válidos? Ou é algo mais profundo, algo mais incrível e talvez esquecido? Talvez a resposta não esteja escondida, mas em plena vista de todos, o tempo todo.